Em um mundo que grita por atenção, onde o barulho é moeda e a pressa é o ritmo, você já se sentiu diferente? Como se uma melodia antiga estivesse tocando apenas para você, e nela, um silêncio profundo começasse a fazer mais sentido que qualquer som. Você se sente exausto por tentar se encaixar, por explicar o inexplicável, por carregar pesos que não são seus? Há uma dor sutil, quase indetectável, que insiste em sussurrar ao seu ouvido: há algo mais. E você sabe que há. Essa dor não vem de uma ferida visível, mas de uma exaustão da alma, de uma busca incessante por algo que você não consegue nomear. É a sensação de que, não importa o quanto você corra, algo fundamental está faltando. E se eu te dissesse que a cura para essa dor não está fora, mas dentro de você? Que ela não chega com alarde, mas com um convite suave, quase um murmúrio, pintado na cor mais pura da natureza. Preste atenção. Respire fundo. O que está acontecendo com você não é uma ilusão. É o despertar. Existe um tipo de cura que não vem com barulho. Não chega acompanhada de explicações, nem precisa de testemunhas. É silenciosa, profunda, quase invisível aos olhos. Mas aqueles que foram tocados por ela sabem, eles sentem, eles percebem. E muitas vezes esse processo começa quando a energia verde começa a se manifestar em pequenos detalhes. Você começa a notar o verde mais intensamente na natureza, nas roupas, em sonhos, em paisagens. Não é coincidência. É um código. A cor verde carrega a frequência de cura, de renovação, de novos começos. Quando essa energia se aproxima, o divino está trabalhando não de fora, mas de dentro, no lugar que só ele pode alcançar. Esta não é uma cura emocional comum. É espiritual. Vai fundo, restaurando o que você nem sabia que ainda precisava ser curado. E por essa razão, parece estranho no início, mas com o tempo, tudo começa a se alinhar: mente, corpo, alma e propósito. Você sente que algo está nascendo de novo dentro de você. Se você tem sentido essa conexão com o verde, essa silenciosa tranquilidade, esse chamado inexplicável, não ignore isso. Este pode ser o início de um processo profundo, e você não está sozinho. Muitos estão despertando para essa mesma realidade. Algumas mudanças não começam com grandes eventos. Elas começam em silêncios. Uma tranquilidade diferente toma conta do seu dia. Não há uma explicação clara. Mas você sente isso. A mente desacelera sem aviso. O coração fica mais leve, mesmo com tudo ao redor parecendo confuso. É neste ponto que algo começa a despertar dentro de você. Um interesse pela natureza surge gradualmente. Um simples desejo de respirar ar puro, de ver o verde com mais atenção. Árvores, plantas, folhas. Tudo começa a capturar seu olhar com mais força. É como se a criação estivesse lhe dizendo alguma coisa. Como se houvesse uma linguagem que você sempre soube, mas esqueceu. Este despertar não requer barulho. Ele se apresenta em pequenos detalhes. O lugar que te acalma. Um canto de pássaro que faz você parar. A vontade de ficar em silêncio por alguns minutos. Nada disso é uma perda de tempo. São os primeiros sinais de que sua alma está ouvindo algo maior. A energia verde se manifesta antes de ser compreendida. Chega como um abraço invisível, como um sopro de paz em meio à correria. Quando você começa a perceber essa frequência, sua vibração muda. O que antes parecia importante, agora parece distante. O foco muda para o que é mais essencial. É comum que você não saiba nomear o que está sentindo. Você não precisa saber. A alma entende antes da mente. O despertar acontece primeiro no invisível. Então se revela em escolhas, emoções e modos de viver. O mundo por fora permanece o mesmo. Mas por dentro você já é diferente. Essa vocação não se impõe. Convida. Respeita o seu tempo. Não força uma transformação. Ela simplesmente abre espaço para que isso aconteça. E quando você aceita essa conexão, tudo começa a se alinhar mais levemente. Não porque tudo ao seu redor mudou, mas porque você começou a mudar de dentro para fora. A energia verde é sutil, mas firme. Não se impõe, mas também não desaparece. Toca profundamente. E quando isso acontece, você começa a notar coisas que antes passavam despercebidas. O cheiro da terra molhada, o brilho de uma folha ao sol, a presença silenciosa da vida que o cerca. Algumas pessoas chamarão isso de sensibilidade, outras de distração. Mas aqueles que sentem, sabem. Não é nem fuga nem fraqueza.
É consciência. É a percepção retornando à função que deveria. Quando o verde te escolhe, não é porque você é especial. É porque você está pronto para se reconectar com o que é verdadeiro. Este despertar traz clareza. Você começa a ver seus próprios sentimentos com mais honestidade. As velhas dores, a pressa sem sentido, os medos acumulados. Tudo começa a se reorganizar sem esforço forçado. A cura ocorre naturalmente, como uma semente que brota sem ser pressionada. É nesta fase que você entende que a cura não começa com remédios ou promessas. Começa com presença, com percepção, com o simples ato de se permitir sentir, mesmo sem saber o que fazer com isso. Quando você honra este momento, a energia verde encontra espaço para trabalhar em você profundamente. Se você está sentindo essa mudança silenciosa, essa vontade de estar perto da natureza, essa calma que não depende das circunstâncias, então aceite. Não duvide. Não tente entender tudo agora. Apenas sinta que este é o primeiro passo de algo maior. O verde escolheu você porque chegou a hora de você florescer. A verdadeira cura não começa na superfície. Começa em lugares que não se vê. Às vezes, em completo silêncio. De repente, memórias esquecidas retornam. Velhas sensações ressurgem. Emoções que estavam adormecidas começam a se agitar dentro de você. Não é por acaso. É o divino tocando o que precisa ser restaurado. Você se pega lembrando de coisas que não fazia mais sentido relembrar. Situações da infância, palavras dolorosas, momentos que pareciam superados, mas agora eles voltam. Não para te machucar novamente, mas para ser verdadeiramente curado. O que foi empurrado para o fundo agora sobe para ser transformado. Essa cura não faz barulho. O divino não vem gritando. Ele chega no detalhe. Ele entra em lugares onde ninguém mais ousou ir, onde você mesmo evitou procurar por tanto tempo. Mas ele olha, e mais do que isso, ele trata. Ele limpa, costura e restaura a vida ao que foi quebrado. Às vezes você sente um aperto sem motivo algum. Um cansaço que não é físico, uma vontade de chorar que surge do nada. E mesmo sem entender, algo em você sente que é necessário, porque nesta fase a alma está sendo reorganizada. O divino está refazendo as conexões internas que o trauma apagou. Você pode nem perceber mudanças externas, mas por dentro tudo se move. Cada dor visitada com coragem abre espaço para a cura. Cada memória reconhecida com amor começa a perder peso. E aos poucos, o que parecia permanente começa a ser dissolvido pela graça. Esta cirurgia é feita sem bisturi, mas requer rendição. Não dói como um corte físico, mas toca onde você aprendeu a não ir. Mas o divino não tem pressa. Ele respeita cada etapa. Ele não força você a se curar rapidamente. Ele simplesmente te guia para que você permita que esse processo aconteça com sinceridade. O mais lindo dessa fase é entender que você não precisa fingir ser forte. Você pode se mostrar frágil. Você pode permitir-se sentir. O divino não te cura porque você é forte. Ele te cura porque você é importante. Porque ele te viu se esgotar quando ninguém mais viu. E agora ele escolheu te reconstruir. Não existe cura espiritual completa sem revisitar o que doeu. Mas agora você não está sozinho. O que antes era dor é agora parte da jornada. Sua história não será apagada, mas transformada. E o que antes te paralisava será exatamente o que te dará força para seguir em frente. Você começa a perceber que a cura não é esquecer. É lembrar sem sofrimento. É olhar para trás e não sangrar mais. É sentir paz onde antes havia confusão. É falar de si mesmo com mais leveza, sem medo de julgamento, porque você sabe que já está sendo curado. Não por fora, mas por dentro. Se você sentiu esse movimento dentro de si, não lute contra ele. Aceite. Confie. A dor não voltou. Ela simplesmente pareceu ser verdadeiramente cuidada. Esta é a cirurgia da alma. E só o divino sabe exatamente onde tocar. Só ele vê onde o mundo nunca soube que você estava ferido. A certo ponto, tudo que era ruído começa a incomodar. As conversas vazias, os debates desnecessários, a urgência de se explicar. Nada disso parece mais necessário. Surge o desejo de recolhimento. Um sincero desejo de silêncio. Não o silêncio da ausência, mas aquele que traz presença.
É neste espaço que a alma começa a se reorganizar. Você percebe que não precisa mais responder a tudo. Você não precisa convencer ninguém. A necessidade de provar seu valor desaparece. Gradualmente você se esvazia da pressão externa e se preenche com uma nova paz que nasce de dentro. A mente desacelera. Os pensamentos se acalmam. A alma começa a respirar. Este silêncio não é solidão. É um reencontro. É o momento em que você começa a ouvir sua própria verdade sem interferência, sem barulho, sem distrações. E nesse campo mais calmo, você entende o que precisa ser mantido e o que precisa ficar para trás. É uma pausa que não paralisa. Cura. Durante esta fase, você pode sentir o desejo de ficar mais sozinho, de reduzir compromissos, de se recolher mesmo sem um motivo claro. Isso não é frieza. É proteção. É o divino criando espaço para que o processo interno tenha tempo e lugar para acontecer. Porque a cura não acontece no barulho. Acontece em silêncio. Muitos ao seu redor não vão entender. Vão achar que você está estranho, distante, diferente. E talvez você realmente esteja. Mas essa diferença é um bom sinal. Você está se tornando mais consciente, mais conectado ao que realmente importa. Você está saindo do modo de sobrevivência e entrando em um momento de renascimento interior. O silêncio também traz discernimento. Nele, você ouve o que o barulho estava escondendo. Suas dores, seus desejos, sua fé, suas dúvidas. Mas mais do que tudo, você começa a ouvir mais a voz do divino claramente. Não é um grito, é um sussurro. E só quem silencia a si mesmo internamente consegue percebê-lo. Este novo estado não requer explicação. Simplesmente é. Você sente isso, você vive isso, e aos poucos isso transforma tudo ao seu redor. Você fala menos, mas quando fala, carrega mais peso. Você se move menos, mas quando age, tem mais direção. O silêncio alinha você. Ela te centra. Ela te fortalece. Nem todos conseguem suportar esse processo. Muitos preferem preencher seu tempo, evitando lidar com o que sentem. Mas os escolhidos sabem que há poder no recolhimento. Eles não fogem. Eles se permitem ouvir porque sabem que neste espaço vazio algo novo está sendo formado dentro deles. Se você está neste momento de silêncio, valorize-o. Não trate isso como fraqueza. É ali que a cura se aprofunda. É ali que o velho se dissolve e o novo começa a tomar forma. Você não está desaparecendo. Você está sendo reconstruído no lugar certo, na hora certa, com a voz certa, no lugar certo. E quando essa fase passar, porque passa, você vai voltar diferente, mais fundamentado, mais leve, mais em paz. O silêncio te ensinou a ouvir o que antes era ignorado. E esse ouvir mudou tudo. Porque quem aprende a silenciar a si mesmo, começa a realmente florescer. Quando a cura realmente começa, a criação responde. Você começa a perceber coisas que anteriormente não chamavam sua atenção. Um pássaro pousando perto, uma folha se movendo de uma forma diferente, o cheiro da terra molhada que te acalma. É como se o mundo natural começasse a conversar com você. Este vínculo com a natureza não é imaginação. É conexão. A energia verde que toca sua alma também desperta algo ao seu redor. Você não consegue mais ver apenas as árvores. Você a sente. O vento deixa de ser apenas vento. Parece trazer mensagens, como se cada brisa fosse um lembrete de que você está no caminho certo. As plantas começam a chamar por você. Lugares com verde ganham um novo brilho e até a luz do sol parece mais presente. É uma resposta silenciosa da criação ao que está acontecendo dentro de você. O divino usa o natural para se comunicar com o espiritual, e aqueles que estão despertos começam a entender essa linguagem. Você percebe que não precisa dizer nada. A natureza te abraça sem exigências. Ela não requer explicação. Ela simplesmente oferece presença. O canto dos pássaros, o balançar das folhas, o som da chuva. Tudo isso se torna um abraço discreto, um cuidado sutil que só quem está em processo pode sentir tão claramente. Alguns ao redor vão achar que é exagero. Mas não é. O mundo espiritual usa o natural para confirmar que a cura está fluindo. A natureza reconhece os escolhidos. Ela se aproxima,
envia sinais e toca suavemente o espírito daqueles que estão sendo renovados de dentro para fora. Você passa a realmente fazer parte disso. Esse despertar muda a maneira como você anda, respira e observa. Você começa a desacelerar, a permitir-se parar, a tocar uma planta com mais atenção. E ao fazer isso, algo dentro de você também se reorganiza, porque a natureza não é apenas uma paisagem. É uma ferramenta de cura. Se você sentiu essa ligação com o verde, com os sons e cheiros da criação, aceite isso. Isso é uma resposta. É presença. É o divino te dizendo sem palavras que você está sendo restaurado e que agora tudo ao seu redor reconhece essa nova fase da sua alma. Em um certo ponto da jornada, o divino te recolhe. Os relacionamentos mudam. Os contatos se esvaem. Algumas portas se fecham sem explicação. O que antes parecia seguro agora perde o seu significado. E a princípio isso dói. Parece rejeição. Mas na realidade, é proteção. É o início do casulo. O sagrado lugar onde o divino te esconde para te transformar. A solidão aparece sem você ter escolhido. Mas não vem para punir. Vem para preparar. Por dentro do casulo, tudo parece parado. Silêncio, distância, poucas respostas. Mas internamente, um processo profundo está ocorrendo. O divino está reconstruindo sua estrutura, suas emoções, sua perspectiva sobre si mesmo e sobre o mundo. Este tempo é difícil de entender. Você pode sentir falta do que era antes, mesmo sabendo que não era mais bom para você. Você pode se perguntar por que tanta coisa mudou de repente. Mas essa mudança não é um castigo. É cuidado. É o momento em que você para de sobreviver e começa a renascer. Assim como uma borboleta não pode ser ajudada a sair do casulo antes do tempo, você também precisa completar esse ciclo. A pressa só atrasa a transformação. O divino não está te ignorando. Ele está trabalhando onde ninguém mais pode tocar. E esse trabalho requer silêncio, espaço e tempo. O casulo é um lugar de maturação. É onde você se desliga da antiga imagem. Onde o divino alinha sua identidade com seu propósito. Onde tudo que estava bagunçado começa a se ajustar. Não por fora, mas por dentro. Você está sendo moldado para voar de uma maneira que você nunca voou antes. Durante este processo, as pessoas podem não te reconhecer. Alguns vão se afastar. Outros não vão entender sua quietude. E isso está bem, porque aqueles que estão em transformação não precisam se explicar. Eles simplesmente precisam confiar. O que está nascendo em você é mais valioso do que qualquer opinião externa. A cura espiritual não acontece apenas na alma. Ela chega ao corpo. Quando o divino começa a tocar as áreas mais profundas, o reflexo também aparece fisicamente. Você pode sentir fadiga, dores leves, sonolência ou até mesmo insônia. Isso não significa que algo está errado. Isso significa que seu interior está se alinhando com um novo tempo. Às vezes o corpo sente antes da mente entender. Você acorda mais devagar, sem energia, sem desejo de interagir com o mundo. E mesmo sem grandes mudanças externas, você percebe que algo está se movendo lá dentro. É o espírito sendo purificado e o corpo que carrega todas as memórias responde a este processo. Em outras ocasiões, acontece o oposto. Você sente agitação, calor interno, um tipo diferente de ansiedade. Não é medo ou pressa. É seu sistema tentando se adaptar a uma nova frequência. O que antes era normal agora parece apertado. Uma expansão está acontecendo, e o corpo está tentando acompanhar essa mudança. Dores de cabeça, tensão muscular, uma sensação de peso no peito ou choro sem motivo algum podem surgir. Todas essas são formas de liberação. Velhas emoções, traumas esquecidos, pensamentos reprimidos. Tudo isso começa a aparecer, e o corpo, como um canal, expressa o que está sendo purificado no espírito. Este processo requer paciência. Não é doença. É realinhamento. O divino está removendo camadas de proteção que você criou ao longo do tempo. Ele está fazendo espaço para algo mais leve, algo mais verdadeiro. E esse desconforto temporário faz parte da jornada. Assim como uma limpeza profunda, o ambiente fica mais bagunçado antes de ficar limpo. O corpo guarda memórias.
Cada dor escondida, cada perda não processada, cada palavra engolida, tudo isso é registrado. Quando a cura espiritual começa, essas marcas vêm para a superfície, mas não para te machucar. Elas surgem para ser liberadas. Para que desta vez você não apenas resista, mas você se liberte. É importante ouvir o que o corpo está dizendo, não com medo, mas com presença. Respeite seu ritmo. Durma quando for necessário. Respire com mais atenção. Cuide da sua alimentação. Passe mais tempo em silêncio. O corpo está ajudando. Ele está participando da sua transformação. E precisa ser tratado com gentileza. Este tempo também traz maior sensibilidade. Sons altos incomodam. Multidões cansam. Conversas superficiais esgotam você. É como se você estivesse trocando de pele. E está. Você está se tornando mais sensível à verdade, mais consciente do que é bom, mais seletivo com o que você se alimenta. Não somente o corpo, mas também a alma. Chega um momento em que você simplesmente se sente diferente. Não é algo facilmente explicado. É uma percepção silenciosa de que algo foi curado. O que antes te pesava agora parece distante. Sua mente fica mais clara. Sua alma está mais leve, e seu jeito de ver a vida mudou sem alardes. Você acorda e percebe que não reage mais como antes. Situações que costumavam te desestabilizar agora te encontram em paz. Argumentos que antes sugavam sua energia agora perdem o seu significado. É como se algo dentro de você amadureceu. Essa mudança não é forçada. Ela surge naturalmente após o processo interno ter sido honrado. O reencontro consigo mesmo não acontece de uma só vez. É gradual. É uma sequência de pequenos despertares. Um dia você percebe que se ama mais. No outro, que se respeita mais. Depois, percebe que não carrega mais tanto o peso dos outros. E aos poucos a sua presença começa a falar mais do que suas palavras. Você começa a gostar mais da sua própria companhia. Aprende a se ouvir sem julgamento. Começa a fazer escolhas que estão mais alinhadas com quem você e não com o que os outros esperam. Renascimento é essa redescoberta da sua essência sem medo, sem máscaras, sem pressa em se provar, apenas ser. Nesta fase a cura já tocou o essencial. Isso não significa que tudo é perfeito. Mas agora você tem consciência. Você sabe o que você merece, o que você quer, o que você não aceita mais. O silêncio te moldou. A dor te refinou. E a energia verde foi a ponte entre a confusão e o novo você. Este novo você não é alguém diferente. É você inteiro sem o excesso do passado, sem o barulho do mundo, sem as expectativas dos outros. Agora a clareza. Você se move com leveza porque você sabe quem você é, e você sabe que foi o divino quem te restaurou em silêncio enquanto o mundo quase não notou. Existe um tipo de transformação que não se anuncia. Não vem com barulho, nem precisa de aplausos. Acontece em silêncio. Começa de dentro. E quando o divino está neste processo, tudo ao redor pode parecer o mesmo. Mas dentro de você, tudo começa a se renovar. Este é o sinal da energia verde. Se você tem se sentido mais conectado à natureza, mais inclinado a ficar em silêncio, com mais clareza sobre o que realmente importa, então é provável que esta cura já esteja em andamento. Ela não vem como um evento, mas como um processo, e esse processo, mesmo sem o ruído, muda tudo. A energia verde não é apenas uma cor. É um código espiritual. É a assinatura do divino em um coração que está sendo restaurado. Ela vem com leveza, mas também com propósito. Reorganiza pensamentos, alinha emoções e desperta sensações que você talvez nem sabia que estavam adormecidas. Você pode ter passado anos tentando consertar o que sentia, tentando entender por que certas dores não passavam, por que certas fases se repetiam, por que tantos ciclos terminavam sem explicação. E agora, sem esforço, você começa a perceber que o que precisava de cura não era o mundo. Era você. E o divino sabia disso. E agora algo novo começa a emergir. Não é uma nova versão. É a sua essência. Aquela que foi sufocada por traumas, por exigências, por histórias que não eram suas. Hoje você entende que a energia verde não só acalma, como também desperta. Reconecta você ao que é verdadeiro.
você não será o mesmo. E isso não é algo a temer, é algo a honrar. Porque quando o divino cura de dentro, o que nasce por fora carrega a verdade. Você será leve mesmo sem dizer uma palavra. E apenas a sua presença no silêncio trará paz onde há confusão. Talvez você não consiga explicar tudo o que está vivenciando. E isso é normal. Este processo não é para ser explicado. É para ser sentido. E se em algum momento desta jornada você sentiu algo mudar dentro de você, então você já sabe. A cura verde está em andamento. Está acontecendo agora. Se você está sentindo esse poder dentro de você, compartilhe nos comentários. Suas palavras podem servir como confirmação para outros que também estão passando por esse momento de transformação. Às vezes, apenas o fato de alguém dizer "eu também" faz tudo fazer sentido. Você é uma semente sagrada. E agora, nutrida pela energia verde, você está pronto para crescer onde ninguém esperava.